Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos aprofundar a visão geral de como conduzir um projeto de investigação científica, agora vendo quais são os passos concretos que devemos dar ao longo desse processo. Porquê? Mais uma vez, porque é mais fácil entender os vários passos que devemos dar ao longo de um projeto de investigação se soubermos onde é que eles se encaixam no todo. E isto porque já dissemos anteriormente que a investigação científica consistia num processo sistemático de colheita de dados a partir do mundo empírico. Ou seja, se se trata de um processo sistemático, quais são então os passos que se devem seguir de forma a sistematizar esse processo? E a primeira das suas fases é a fase conceptual, ou seja, definir em termos de ideias, de conceitos, o que é que se pretende fazer. E é claro que, à partida, surge sempre escolher uma área para investigar, escolher um domínio, ou, como ali diz, escolher e formular um problema de investigação. Isto normalmente advém do dia-a-dia do profissional ou do investigador que tem um problema, depara-se com um problema e questiona-se como é que se pode resolver este problema. Por exemplo, imaginem uma enfermeira que chega a uma USF, a uma unidade de saúde familiar, e é responsável pela área da saúde materna e obstetrícia. Tem que fazer um levantamento dos conhecimentos que as grávidas da sua área geográfica têm acerca, por exemplo, dos cuidados a prestar ao recém-nascido, uma vez que vão ter que o fazer no término da gravidez. Não sabe essa informação, é enfermeira e pretende elaborar um plano de ensino de cuidados, mas primeiro tem que saber quais são os conhecimentos atuais das grávidas e, eventualmente, também ela poderá querer relacionar esse ensino de cuidados com a ansiedade pré-natal que essas grávidas possam ou não manifestar. Por isso, ela gostaria de investigar esta área. Até que ponto é que o ensino de cuidados ao recém-nascido poderá ter ou não influência sobre a ansiedade pré-natal que as grávidas sentem ao longo do seu período de gravidez. É claro que, a seguir a essa ideia, ela tem que rever a literatura, fazer a revisão da literatura, ler os artigos, pesquisar bases de dados, eventualmente atas de congressos e afins, primeiro para saber se mais ninguém fez aquilo que ela pretende fazer. Neste caso, provavelmente não, porque ela vai estudar uma comunidade muito específica, que é a dela, da sua região. E se houvesse essa informação, provavelmente estaria lá na sua USF. Por outro lado, ela também precisa de definir os conceitos, de situar os conceitos, em que é que consistem os cuidados ao recém-nascido, o que é que abarcam e o que é a ansiedade pré-natal, como é que se define. Então ela terá que fazer uma revisão da literatura para ficar mais informada sobre esse assunto. Ao fazê-lo, vai também elaborando um quadro de referência que mais não é do que um contexto à luz do qual aquele problema vai ser investigado. Porque esse mesmo problema poderia ser investigado numa perspectiva puramente da área da saúde, também pode ser investigado numa perspectiva mais psicológica, que tem a ver com a medição da ansiedade e tudo o que a envolve, numa perspectiva mais sociológica, da interação de cada grávida com o meio, com o suporte familiar, com o suporte de amigos. Como veem, o mesmo problema pode ser analisado sob diversas perspectivas. Então há que situar qual é que é o enfoque, qual é que é a perspectiva que nós vamos utilizar. Para todos os efeitos, isso é o quadro de referência. E no final desta fase conceptual, convém que o investigador redija, escreva de forma formal qual é que é o seu objetivo de investigação, ou quais são, e, por acréscimo, as questões de investigação ou as hipóteses. No caso do exemplo dado, o principal objetivo de investigação seria determinar os efeitos que um programa de ensino de cuidados ao recém-nascido teria sobre a ansiedade pré-natal das grávidas vigiadas pela USF em causa. Isto obedece a regras, que eu agora não vou precisar, porque vamos ter vídeos específicos sobre o assunto, mas fica claro o que é que se pretende fazer com o estudo. As questões de investigação seriam em tudo idênticas, neste caso, será que o programa de ensino de cuidados vai fazer diminuir a ansiedade das grávidas? Seria a hipótese lançada para o ar, que depois, com o decorrer do estudo, seria respondida. A partir desta fase, entramos numa segunda, que é a metodológica, onde se vão pensar nos métodos a utilizar para conduzir o estudo. Não vamos ainda para o terreno conduzir o estudo, vamos planear quais são os métodos, quais as ferramentas que vamos utilizar mais tarde. E a primeira etapa é escolher um desenho de investigação, que, entre outras coisas, inclui escolher o tipo de estudo. Há vários tipos de estudos, desde os mais observacionais, simplesmente observar o meio natural, até aos mais experimentais, em que se introduz uma causa, um tratamento, uma intervenção, e vai-se medir qual é que é o efeito que isso produz. Que é o caso, vai-se ministrar um programa de ensino às grávidas e vai-se ver se isso tem reflexos no aumento dos seus conhecimentos e na diminuição da sua ansiedade. Escolher o tipo de estudo, neste caso, tipicamente seria um estudo correlacional. Vamos ver se as duas variáveis, se os dois assuntos estão relacionados, que são os conhecimentos sobre como prestar cuidados ao recém-nascido e a ansiedade pré-natal. Depois, há que decidir em quem é que vamos pesquisar com este projeto, neste caso, a população e a amostra.
A população seriam todas as grávidas portuguesas, por exemplo, mas como dificilmente conseguiríamos chegar a todas, temos que constituir uma amostra, que neste caso seria uma amostra de conveniência, que vamos ver o que é mais adiante, que seriam as grávidas vigiadas pela USF em causa. Depois, temos de definir as variáveis que vamos medir, ou seja, na fase conceptual definimos os conceitos, as variáveis foram definidas conceptualmente, a ansiedade pré-natal, o ensino de cuidados ao recém-nascido, agora é chegada a altura de operacionalizar essas variáveis. Mas afinal, como é que vamos medir a ansiedade, por exemplo? Neste caso, vamos recorrer a uma escala, que é a escala da ansiedade específica da gravidez. Foi desenvolvida por um conjunto de investigadores, que tem um conjunto de perguntas que serão incluídas num questionário, às quais as grávidas irão responder. E antes de acabar esta fase, escolher quais vão ser os métodos de colheita de dados e da análise desses dados. Os métodos de colheita, como eu já referi há pouco, seria um inquérito por questionário, no caso do exemplo, mas poderiam ser muitas outras, por exemplo, grelhas de observação, instrumentos de medida, aparelhos de laboratório, balanças, por exemplo, inquéritos por entrevista e não por questionário e muitos outros que existem. Já para a análise dos dados, temos que pensar, depois de estar na posse dos dados, como é que os vamos analisar, com que ferramentas. Vamos utilizar, por exemplo, técnicas de estatística descritiva apenas, para descrever a amostra? Ou vamos querer generalizar os resultados para a população e, como tal, temos que utilizar testes estatísticos? Tudo isso vocês vão aprender mais tarde. E é chegada então à terceira e última fase, que é a fase empírica, do trabalho concreto no terreno e que começa pela colheita dos dados, seguindo determinado protocolo. Vamos recolher os dados que nos propomos a fazer, que neste caso seria aplicar o inquérito por questionário e recolher as respostas das grávidas às perguntas antes de ministrar o ensino e, neste caso, haveria um outro questionário após ministrar o ensino para ver se houve diferença, quer seja nos conhecimentos, quer seja nos níveis de ansiedade. Na posse disso, iríamos analisar os dados de acordo com as técnicas que já tínhamos definido na fase metodológica, fazer a análise descritiva de todas as variáveis, fazer o cruzamento de umas variáveis com as outras, nomeadamente o conhecimento de como prestar cuidados com o nível de ansiedade. Iríamos interpretar os resultados, depois de os analisar, interpretá-los, tirar as ilações àquilo que descobrimos, e isto também à luz da literatura que foi pesquisada na primeira fase, e, finalmente, comunicar os resultados à restante comunidade científica ou aos restantes profissionais desta área, quer seja na forma de um artigo, quer seja na forma de uma comunicação numa conferência, quer seja na publicação de um capítulo de um livro, ou mesmo de um livro, ou através da publicação na web. Existem várias formas possíveis para comunicar os resultados da investigação. E com isto foi dada uma panorâmica geral de como é que se deve conduzir um processo de investigação. É claro que este é um plano perfeito, nem sempre as coisas são assim tão lineares. Por exemplo, ao mesmo tempo que nós escolhemos um domínio e formulamos um problema, estamos a rever a literatura. Não há uma coisa que acaba antes e depois começa a outra, é feita em simultâneo. Se for uma investigação mais qualitativa, há aqui algumas fases que não se executam, passam-se à frente. É claro que isto é apenas para ter uma ideia geral de que um projeto não é necessário reinventar a roda, é simplesmente seguir os passos que aqui estão para o levar a bom porto.